Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Venho com mais uma parte do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que eu venho trazendo os capítulos desse livro. E já estou na terceira parte, né, que é a parte da disciplina, no capítulo 2, no segundo capítulo, que é os recursos para o bom adestramento. Antes de iniciar, vou dar aqui uns recados rapidamente. Eu tenho outras obras do Michel Foucault, tenho obras completas, outras não, elas estão aqui nas playlists do meu canal. Se você tiver interesse, assista, veja. Também tenho aulas sobre o livro A História da Sexualidade, volume 1, primeiro volume, né, o volume 1, está na Udemy. Se você tiver interesse também, assista. Se você tiver interesse, está disponível lá. E eu tenho também outros autores, né, outras obras aqui no meu canal. Se você tiver interesse, é só consultar minhas playlists que estarão lá, ok? Pois então, vamos continuar os nossos estudos, né, sobre esse livro, essa parte das disciplinas. E aí, aqui, nesse momento, o Foucault ele vai fazer uma introdução, certo? Sobre o que é o poder disciplinar. Ele vai dizer que o poder disciplinar, a principal finalidade dele, certo? É adestrar, é manipular, é retirar as forças, né? Reduzi-las, multiplicá-las, utilizá-las para meios econômicos, transformando as forças, os corpos de formas a serem utilizadas, né, por um poder econômico, certo? E transforma, né, os corpos em células individuais, separadas, né, autônomas e orgânicas, como que fazendo parte de uma máquina. E ele vai dizer que a disciplina fabrica, né, o poder, fabrica os indivíduos, tornando ao mesmo tempo objetos como instrumentos do seu poder, né, do poder disciplinar. Os indivíduos são tanto objetos como instrumentos do poder disciplinar. Né, os indivíduos exercem um poder também exercido sobre eles, né, sobre nós, né. E ele vai dizer que não é um poder triunfante, não é aquele poder que aparece, que todos enxergam, não. É um poder que ele diz que é modesto, que ele é silencioso, que quase não se percebe, e funciona por meio de uma economia calculada, mais permanente, constante. E tem como os principais instrumentos, né, de funcionamento desse poder o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o exame. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo. Vamos ao olhar hierárquico, né? Ele vai dizer que é uma técnica de vigilância, né, do poder disciplinar, de vigilâncias múltiplas, né, dos olhares que devem ver sem ser vistos, certo? Ele vai dizer que essa técnica é muito semelhante ao acampamento, né, ao modelo de acampamento militar, onde as tendas elas eram distribuídas de uma forma que possa ser visto o que cada um está fazendo dentro da tenda, né? O quadrado é uma geometria quadrada que permite uma melhor visibilidade, uma melhor vigilância, né? Com filas e colunas. E esse modelo que permite uma melhor vigilância das pessoas se encontra nas cidades, no urbanismo, nos hospitais, nas prisões, nas escolas. É uma arquitetura que vai visar muito ser visto, né? Daí a grande quantidade de câmeras, certo? Que é exatamente para que se possa controlar o comportamento dos indivíduos, para não para vigiar o espaço, todos os espaços, inclusive os espaços interiores,
dos locais, né? Diferente das grandes fortalezas, grandes arquiteturas, né? Onde havia torres de vigilância que ficava ali do alto vigiando tudo e era vista, né? Essa vigilância das antigas fortalezas não, é um esquema diferente, né? Um esquema que permite a visibilidade de todos os locais, de todas as casas, para que os indivíduos sejam facilmente localizados, né? E agora as transparências, né, elas são cada vez mais, digamos assim, acionadas, né? E os celulares que utilizamos também, eles têm esse dispositivo, né, de ouvir o que a gente fala, de ver o que a gente investiga, né, o que a gente procura, o que a gente vai procurar, né? Então, esse é um olhar que tudo vê, né? Um olhar de vigilância constante. E assim é em todo canto, nas escolas, ele vai dizer, certo? Nos hospitais, nas prisões, né? Nas fábricas, nos locais de trabalho. E ele vai dizer que um dos maiores operadores desse adestramento é exatamente a escola, certo? Onde as crianças elas são adestradas de forma vigorosa, uma vez que o corpo da criança ele ainda não está normalizado, ele ainda não está, digamos assim, docilizado, né? Um corpo selvagem. Então, o poder ele vai se voltar, poder disciplinar, de uma forma bastante intensa sobre as crianças, né? E assim ocorre hoje em dia, né? As crianças muito presas aos aparelhos celulares, aos computadores, né? Elas foram capturadas. E aí ele vai dizer, né, as salas de aula, né, elas são colocadas em filas, né, muitas vezes tem alguma transparência para ser vista do lado de fora o que acontece na sala de aula, tem câmeras, né, e no banheiro ele vai dizer, ele não vai falar das câmeras nem do celular, mas eu estou trazendo esse exemplo, né. No banheiro ele vai dizer que as latrinas, elas têm assim meia porta para que você possa ver a cabeça e os pés dos alunos, mas não possa ver o que se passa dentro, né? E assim é em todo canto, né? Nos banheiros. E é uma maquinaria de controle, certo? Que vigia o comportamento de forma microscópica, né? O comportamento dos sujeitos é analisado, é observado com um olho que tudo vê de forma analítica, né, de forma microscópica, né, certo? E é um olho que nada escapa, tudo é visto, tudo é colocado luz, tudo é mostrado. E ele vai dizer que essa vigilância ela precisa ser decomposta, né? É preciso aumentar a sua função produtora. Aí ele diz, né, o que ele vai dizer agora é que os próprios indivíduos vigiam, são fiscais do comportamento dos outros indivíduos, eles são vigiados e vigiam. Assim é nas fábricas, um controle intenso e contínuo, né, que ocorre em todo o processo de trabalho. São pagos pessoas para vigiar, fiscalizar o trabalho, o zelo, o comportamento dos operários. E assim, a mínima imperícia, ela é punida, ela é anotada. Nenhum momento deve ser perdido na hora da produção, no funcionamento do trabalho, né? Tudo tem que ser fiscalizado, certo? Para que exijam comportamentos eficientes e produtores. A vigilância hierarquizada, ele vai dizer que não é uma coisa assim que surgiu, né, agora. Não é uma invenção do século XVIII, ele vai dizer, certo? Entretanto, ela se tornou extensa, múltipla, ocorre em redes. Ela é automática, é anônima, que vem do alto a baixo e todos se vigiam, certo? Todos são fiscais e são fiscalizados. Funciona como uma máquina, né? Como eu já falei dos celulares, né? Que nós somos constantemente vigiados, né? E vigiamos, e funciona como uma máquina que se autoprograma, né? Para fazer isso. Então, permite que o poder disciplinar seja absoluto, esteja em toda parte, controle tudo, continuamente, em silêncio.
Agora vamos à sanção normalizadora. Ele vai dizer, né, na oficina, na escola, nos exércitos, funciona como uma repressão de micropenalidades do tempo, atrasos, interrupções das tarefas, da atividade, a desatenção, a negligência e a falta de zelo, a maneira de ser, grosseria e desobediência, os discursos, tagarelice, insolência, corpo, atitudes incorretas, gestos, inconformes, não conformes, sujeira, sexualidade, imodéstia e indecência. E aí, né, tudo que você escapa a essas infrações aí, né, tem micropenalidades, né, que são constantemente exercidas sobre os indivíduos e os indivíduos exercem sobre os outros, né. E aí as penalidades vão desde um castigo leve, certo, até privações ligeiras e pequenas humilhações, né, para poder que todos se conformem, né, à regra, né, a regra do comportamento ideal, né. Trata-se de tornar penalizáveis as infrações mais tênues da conduta. Qualquer desvio da conduta, da maneira de se comportar, de falar, de ser, né, é logo corrigido com essas micropenalidades. E aí, né, todo mundo está passível, é uma coisa universalizadora, né, todo mundo está passível de punir, né, e sofrer punição, certo? É muito parecido, ele vai dizer, com o julgamento, né, um julgamento que ocorria no tribunal, né, que ocorre no tribunal, é um julgamento constante dos indivíduos, né, sobre o comportamento dos outros, que se sair a regra, né, de controle, é considerado inadequado. E aí, mas o que é que se penaliza? É aquilo que é inadequado, né? É aquilo que não observa a regra. É tudo que se afasta, são os comportamentos desviantes. O soldado, o aluno, ele comete uma falta cada vez que ele se afasta da regra, né? Quando ele não atinge o nível adequado. Por exemplo, ele vai dizer que em algumas escolas, né, antigas, existia sim um tempo de aprendizado de cada aluno nas séries. Entretanto, né, se o aluno fizesse a série e ele não atingisse o nível, né, a média, ele não passasse, ele ia ser de uma certa forma penalizado, né? Ele seria colocado no banco dos ignorantes, né? E assim o aluno ele sente, né, essa opressão da sociedade, essa vigilância, né, em relação a esse julgamento, em relação ao fato dele não ter atingido o nível, né, de não ter passado de série. Então, o principal alvo do castigo disciplinar é exatamente controlar os desvios, certo? Ele corrige, ele nivela, né? Ele faz com que se adapte à regra. E aí existe uma insistência redobrada, existe uma correção redobrada sobre o comportamento, né? Para que ele se adeque à regra. E a punição na disciplina existe assim uma característica que é a gratificação e a sanção, né? Aqueles que atingem são gratificados, aqueles que não atingem sofrem a sanção normalizadora, né? E aí os alunos são julgados e as pessoas de forma geral na sociedade entre o polo negativo e o positivo, entre os bons e os maus, entre as boas e más notas, né? Eles são julgados no seu nível, porque não atingiram o nível, então não tem um valor, ele é considerado mal, né? Não se adequou, certo? Ele não se adequou porque a disciplina, ela avalia de acordo com uma suposta verdade, a verdade dela, né? É uma verdade criada, a qual se avalia os indivíduos, hierarquiza as qualidades, né? Marca os desvios, mostra as competências, né? Castiga e recompensa.
Ele distribui os alunos, né, de acordo com as suas aptidões, né, de acordo com o comportamento dos sujeitos, dos indivíduos, né, e aí mostra o que a sociedade fará deles, né. E assim são exercidas pressões constantes sobre as crianças, né, sobre os alunos nas escolas, né. E o celular, acredito que vai tomar outra dimensão, né, sobre isso. Para que todos se adequem ao mesmo modelo, para que todos sejam normalizados, homogeneizados, subordinados, docilizados, né, apropriados aos deveres da disciplina. E força para que todos se pareçam. Então, ela diferencia assim, as aptidões, né, os alunos em relação uns aos outros, certo? Em função de uma regra de conjunto que deve servir de uma base mínima, né? Deve se atingir o mínimo, né? Deve-se exigir um tipo de qualificação, né? Em termos de valor das capacidades, de se atingir o nível. E assim determina a natureza dos indivíduos, o que eles são, certo? Através dessa medida valorizadora, né? Uma regra, né? Uma normalização, um nível, né? Traça um limite que vai mostrar a diferença, né? Entre todas as diferenças, né? É permitida a diferença, mas dentro do nível, né? Se ultrapassar aquele nível da normalidade, é considerado o anormal, o vergonhoso, né? Então deve ser descontrolado esse desvio, né? E ele vai dizer, o poder disciplinar obriga a uma homogeneidade, mas individualiza para tornar úteis as diferenças, né? Como se fossem as células do corpo onde existem as diferenças, mas elas são para serem utilizadas, certo? Ajustando umas às outras num sistema de normalização das regras, ok? Agora vamos ao próximo. Agora vamos ao exame e finalizamos. Ele vai dizer que nas relações de poder e saber, o exame vai encontrar o seu brilho. Ele vai dizer que começa no século XVIII, na medicina, né, que existia essa questão epistemológica, né, de fazer um hospital um local de examinar, né. Então, os pacientes eram constantemente examinados e anotado tudo, registrado tudo sobre os pacientes, certo? Era também um local de formação científica, né, para que fosse feita uma investigação, um estudo, né? O hospital ele tem essa característica, né? Do mesmo modo, ele vai dizer que a escola ela torna-se um aparelho de exame, certo? Onde é um exame ininterrupto. O aluno ele está constantemente sendo examinado a todo instante, certo? Com suas constantes provas. E aí permite ao mestre não só transmitir um conhecimento, como também conhecer o aluno, né? Um tipo de poder e saber. Para ter um poder sobre o aluno também, né? Por quê? Porque impõe sobre aquele que é examinado, certo? Uma visibilidade obrigatória. Aquele que é examinado é exercido sobre ele uma visibilidade, né? Que também exerce um poder, certo? Ele vai dizer que, diferente, por exemplo, na Idade Média, né? Na disciplina, são os súditos que são vistos, né? E por que são vistos? É que eles são disciplinados. Em épocas antigas, quem era visto era o poder, né? Quem tinha um poder era visto através de cerimônias, o poder era triunfante, o poder era mostrado. O poder agora ele se oculta, né? Na verdade, quem é visto são os súditos, são eles que são vistos. São eles que são objeto de observação para serem dominados, né? Disciplinados. O exame também faz os indivíduos entrarem num registro, certo? Eles são documentados, registrados. Há um intenso registro
sobre as pessoas, né? Logo quando a criança nasce logo no hospital, né? Ela já é registrada no cartório, né? E em todo lugar os indivíduos são registrados, CPF, e nos hospitais são registrados tudo que ocorre, né? Se você faz uma compra, você é registrado e logo se sabe o que você está fazendo, certo? Ele vai dizer que começa nos hospitais no século XVIII com os laboratórios e os métodos escrituários, os documentos com a manutenção dos registros de cada indivíduo, e isso vai se distribuir pela sociedade inteira. Ele vai dizer que toda a população ela é registrada, né? Todas as pessoas elas são fiscalizadas, elas são analisáveis porque elas estão sob o controle de um saber permanente, né? Um registro das atividades de todos os indivíduos, certo? Para ele ser mesurado, medido, descrito, comparado, normalizado ou excluído, certo? Isso vai dar sobre a população toda, né? Um controle sobre a população. Ele vai dizer que o foco principal dessa descrição vai ser a criança, o doente, o louco e o condenado, né? Que são objetos de análise constante, certo? Ele vai dizer que nos regimes feudais, por exemplo, a individualização ela era máxima. Os indivíduos eram bastante conhecidos, né, na soberania, pelos seus feitos, né, por ser um guerreiro, né, por ser um grande mago, não sei. Ele era visto de onde vem aquele indivíduo, né, por ser um rei, por suas conquistas militares, né. Aí sabia a genealogia da família, certo? Sabia as forças, as proezas. Eu estava assistindo uma série falando sobre os vikings, né? E eles falavam, você é filho de fulano de tal, fez tal proeza, conquistou tal coisa, certo? E havia relatos, né? A individualidade aparecia, né? Havia relatos. Aí ele vai dizer que no regime disciplinar, a individualização, ao contrário, ela é descendente, né? Por quê? Porque ela é fiscalizada por observações de medidas comparativas, né? Você vai ser sempre comparado em relação a uma norma. Então a individualidade ela não aparece, né? Ela é sempre normalizado. Tem uma norma como referência, né? Nenhum indivíduo ele é destacado. No sistema da disciplina, o alvo, principalmente dessa individualização, né, essa forma individualizada, observada, é exatamente a criança, o louco, né, o delinquente, o condenado, né. O adulto, ele só é visto quando se pergunta o que há nele de anormal, né, o que há nele de criança. Né? Quando se quer individualizar o adulto, é quando se pergunta o que há nele que pode ser cometido um crime, por exemplo, certo? Que loucura habita nele, que crime habita nele, certo? Então ele vai dizer que o status, né, é substituído pela medida, certo? O homem memorável é substituído pelo homem calculável. O poder disciplinar não só, ele vai dizer, tem efeitos negativos de reprimir, de censurar, certo? Na verdade, ele produz uma realidade, ele produz uma verdade, ele produz objetos, ele produz rituais de verdade. O indivíduo se origina exatamente dessa produção. Bom, gente, eu finalizo aqui, certo, esse capítulo. E logo estarei com os próximos capítulos. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigada.